Desculpe-me, socialista. As 50 mentiras mais contadas pela esquerda. Baseado na obra de Lawrence Reed, um dos maiores defensores da liberdade individual e do livre mercado. Capítulo 6 do livro. O capitalismo fomenta a ganância e as políticas governamentais precisam moderá-lo. Essa é a sexta grande mentira da esquerda. A ideia de que o capitalismo é o vilão da ganância e que o governo é herói moral que vem colocar tudo no lugar, deixar tudo em ordem para você. E quando a esquerda vem dizer que o mercado é ganancioso, o que ela faz é tentar transformar a liberdade em pecado. Mas vamos aos fatos. Lawrence Reed, o autor desse livro, abre esse capítulo com uma história real. A história de uma padaria tradicional na Geórgia, nos Estados Unidos, a Colonial Bread Store, que fechou as portas de uma de suas filiais depois de 10 anos. E qual o motivo? Reorganizar o negócio, reduzir os custos, focar nas atividades principais. Mas um cliente inconformado escreveu para o jornal da cidade dizendo: isso é ganância, é uma vergonha, e o pior é que a gente não pode fazer nada. Aí eu te pergunto, quem que é o verdadeiro ganancioso nessa história? O dono que investiu tempo, dinheiro, trabalho para abrir e manter o negócio? Ou o cliente que queria obrigar o outro a continuar operando para atender o seu conforto pessoal? Bom, chegou num ponto aqui que talvez o cliente queira criar uma lei para obrigar o empresário a continuar com a loja aberta, no caso a padaria. Uma lei que escraviza quem empreende. Essa é a essência da mentalidade socialista. Achar que o empreendedor deve servir a sociedade como um escravo serve o senhor. Como se fosse um dever moral continuar produzindo, mesmo que não faça sentido econômico. Agora, se colocar no lugar de quem empreende é outra história. Quem já pagou imposto, quem já gerou folha de pagamento, quem já teve que decidir entre pagar o fornecedor ou o 13º sabe que empreender não é ganância, é coragem. Mas quem nunca empreendeu nada, quem vive de cargo público, de verba estatal, é fácil apontar o dedo e chamar o outro de ganancioso. A esquerda adora usar essa palavra. É como o autor do próprio livro diz: a palavra ganância brota da boca dos progressistas com a mesma facilidade que a gordura escorre da carne na churrasqueira. É uma frase perfeita, porque eles usam esse termo como arma moral. Mas na prática, o que eles fazem é chamar de imoral justamente quem move a economia, quem cria riqueza e quem gera emprego. O economista Thomas Sowell resumiu isso melhor que ninguém. Nunca entendi por que é ganância querer ficar com o dinheiro que você ganhou, mas não é ganância querer tomar o dinheiro dos outros. O problema é que a esquerda deturpa o sentido da palavra. Ganância não é querer prosperar com o próprio esforço. Ganância é desejar o que é do outro. É querer tomar a força. E quem faz isso não é o empresário. Você já sabe quem é. A esquerda gosta de dizer que a ganância dos bancos causou a crise de 2008. Mas o autor explica que isso é uma desculpa conveniente. O desejo de ganhar dinheiro sempre existiu. Antes, durante e depois da crise. O que mudou foram as políticas governamentais que distorceram o mercado, anos de crédito fácil, juros artificialmente baixos e leis que obrigavam bancos a emprestar para quem não podia pagar. Tudo isso patrocinado pelo governo. Ou seja, foi a interferência estatal e não o mercado que causou o colapso. Culpar o capitalismo pela crise é o mesmo que culpar a gravidade por um avião cair. A ganância sempre esteve lá. O que muda é quem cria os incentivos errados. E o autor provoca a gente com uma outra pergunta. Quando é que o interesse pessoal de um político desaparece e a compaixão altruísta começa? Será na noite da eleição? No dia que toma posse? Ou quando ele percebe o poder que tem? Essa é a ironia da esquerda. Eles condenam a ganância no mercado, mas praticam ganância em escala industrial dentro do Estado. Tomam dinheiro dos outros em nome da justiça social, mas usam para comprar votos, sustentar cabide de empregos e financiar aliados. É como o próprio autor diz: nada no governo torna o homem menos ganancioso do que o homem comum. Pelo contrário, acrescentar poder político ao interesse pessoal é a receita perfeita para aumentar o estrago que a ganância pode causar.
E isso é a verdade em qualquer país, em qualquer época. A diferença é que no mercado a ganância tem limite, o cliente. No governo, a ganância é protegida pela lei. O empresário precisa convencer alguém a comprar o que ele oferece. O político só precisa convencer alguém a acreditar no que ele promete. E no fim, o resultado é sempre o mesmo. Quanto mais o Estado tenta moderar a ganância, mais ele a amplia. Porque concentra poder, mata a concorrência e substitui o mérito por influência. No capitalismo, a ganância do empresário cria emprego, inovação, prosperidade. No socialismo, a ganância do governo cria dependência, miséria e controle. Então, na próxima vez que alguém te disser que o capitalismo é ganancioso, responda com tranquilidade. Não, o capitalismo é humano. A ganância é humana. E é por isso mesmo que o poder deve ser limitado para que a liberdade prevaleça. E se você entende o valor dessa liberdade, compartilhe esse vídeo, mande para aquele seu amigo socialista ou para aquele seu amigo empreendedor que ainda se sente culpado por ganhar dinheiro. Porque o problema nunca foi a ganância. O problema é a hipocrisia de quem emprega moral com o bolso dos outros. Eu sou o Rodrigo Maricato, advogado da DNA Cidadania, escritório especializado em cidadania portuguesa e italiana por direito de sangue. O mesmo direito que os seus antepassados conquistaram e que você tem a liberdade de resgatar.